Foi em paz, voltou em paz, graças a Deus, né? Ali o jovem Oséias Santiago. Ei, meu filho, é um prazer ter você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo de número 150 declara: tudo que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor. E eu quero convidar a igreja para nós louvarmos a Deus com alegria, com júbilo, né? Estamos aqui para celebrar esse culto de gratidão que nós intitulamos como culto de ceia. Tá certo, meus irmãos? Convido a todos nesse momento para você se desprender, né? Você está na casa do Pai. Quando a gente está na casa do Pai, nós temos liberdade. Então nós temos a liberdade de adorar, de glorificar o Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, pela fé, meu Deus, nesse momento nós queremos tributar a Ti esse culto de louvor, esse culto de gratidão, esse culto em que o Teu povo se reúne, meu Deus, para tributar a Ti, Senhor, o louvor que a Ti é devido. Pai de eterna bondade, Pai de eterno amor, pedimos ao Senhor que receba esse culto, agrade-se de nós. Eis aqui a Tua igreja, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, o Senhor receba a nossa adoração, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, por gentileza, o salmista, no Salmo de número 134, ele declara: eis aqui vós que assiste na casa do Senhor todas as noites, levantai a mão no santuário e bendizei o Senhor. E o Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Então seja abençoado em nome do Senhor. Você está no santuário, você está na casa do Pai. O Senhor te abençoe. Receba nessa noite a sua bênção, a sua vitória, pois o Senhor está aqui. O Deus galardoador está presente. Quantos acreditam nisso, digam amém. Graças a Deus. Então vamos adorar o Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Hino de número 193. Graças a Deus. O hino de adoração. Glória a Deus. Se porventura a sua alma estiver triste, aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Glória a Deus. Ele está em nosso meio. Louvado seja o Senhor por isso. Também é chegado o presbítero Marcelo Ribas, né? É um prazer ter você aqui, viu, meu filho? Sinta-se bem aqui na casa do Pai, né? Vai ser o preletor da noite, Marcelo Ribas. A família veio também, meu filho? Graças a Deus, está ali. Cadê a Maria Rodrigues? Essa família do Marcelo Ribas, depois a gente apresenta no final. Vamos adorar o Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tardas, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. O sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, Somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Terror, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pecador, eis aqui teu Salvador, queimado bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, te oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.
Hino de número 300. Jesus se vem do céu em glória, ele vem, boa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus se vem, completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Convido a todos nesta noite para nós juntos lermos a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo número 11. Versículo 20 a seguir. Primeiros Coríntios, capítulo número 11, versículo 20 a seguir. De sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este sangue, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Temos lido até o versículo 28. Vamos orar nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor da glória, por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de mais uma vez podermos aqui, Senhor, estarmos reunidos e unidos, meu Pai, na tua casa, Senhor. Deus bondoso, perdoa, Senhor, as nossas falhas nesta noite, quebranta, ó Pai, os nossos corações, ó Deus. Deus amado, abençoa, Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu vou louvar a Deus com hino, logo após o devoto. Hino de número 390. Um coração bondoso se incusta de obter, ser manso e amoroso e santo em todo ser, manando nova vida ao coração da luz, e toda a minha lida será só em Jesus. Quem quer seguir os passos de nosso pai Abraão, no coração os laços então se quebrarão. Isaac oferecido em cima do altar, Jacó com grande gemido, Raquel vai enterrar. Se grande o sacrifício, Isaac no altar se torna em benefício para quem o ofertar, pois tem profunda calma e paz celestial. Também de Deus alcança a aprovação real. Na cova Jeremias lamenta a grande dor, na escuridão não via o bom consolador. Sim, grande amargura se torna em prazer, vem anjo das alturas, o sonhador a ver.
Saúde toda a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de passar os avisos da semana. Amanhã seria a abertura do 4º trimestre da EBD, Escola Bíblica Dominical, mas o pastor presidente, pastor Adalto Coelho Pimenta, convoca todos os obreiros para uma reunião. Então, os obreiros dessa congregação, aqueles que não estiverem aqui, avise. Os que estiverem aqui, avise aqueles que não estão, para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, uma reunião ali na sede com todo o corpo de obreiro do ministério. Vai ser das 9 às 13 horas. Isso. Logo mais à noite, como não será possível fazer a abertura da EBD na parte da manhã, o pastor Francisco estará dando a abertura da EBD à noite. Quarta-feira nós temos oração pela família. Na sexta, oração missionária. Sábado, culto com os jovens, chamado culto jovem. E domingo, EBD pela manhã, 9 horas da manhã, e logo mais à noite, culto de louvor e adoração a Deus. Eu gostaria de convidar toda a igreja para ficar de pé. Vamos fazer uma oração por essa programação, né? Ela tem objetivos específicos. Oração pela família, oração missionária, escola bíblica dominical, culto de louvor e adoração, tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você concorda comigo que essa programação é para a honra e glória do Senhor e para também beneficiar nossas famílias, nosso lar, a nossa vida espiritual, vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar, nos dar ânimo, coragem, vigor, para estar fazendo a obra dele com alegria. Amém? Oremos ao Senhor. Amado, bendito, eterno Deus, Pai, muito obrigado, Deus meu, por esta noite estar na tua casa, louvando e glorificando seu santo nome, Pai. Foi falado aqui sobre a programação desta semana, Pai. Haverá cultos de louvor, adoração e oração, Pai, para glorificar e adorar seu santo nome. Que o Senhor possa receber em sua presença, Pai. Que verdadeiramente o Senhor possa se agradar e que o Senhor possa nos conduzir para a honra e para a glória do seu santo nome. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço desde já. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nesta noite eu quero convidar toda a igreja para nós ouvirmos a palavra do Senhor, né? E logo em seguida nós estaremos participando da ceia. E é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. O profeta Samuel, o presbítero Paulo Dias esteve ministrando sobre Samuel, e aquilo falou muito ao meu coração. Houve uma época que no meio do povo de Deus, a palavra de Deus estava difícil, né? Estava escassa a palavra do Senhor. E por conta daquela escassez da palavra de Deus, o povo se corrompeu. O povo passou a fazer o que não era bom aos olhos do Senhor. Mas o que nos conforta é que Deus continua presente no meio do seu povo. Ainda que alguns venham a se corromper, todavia os remanescentes não se corrompem. Deu para os irmãos entender? Então respondam comigo: o remanescente não se corrompe. Assim como Deus usou de bondade e misericórdia e nunca deixou de falar, eu quero dizer também que nos últimos dias Ele continua a falar. E a palavra dele declara, respondam comigo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Ele está presente e Ele fala com a igreja. Ele está presente. Quem crê nisso? Ele está presente.
repetidas vezes eu falo que Ele está presente, né? E a Bíblia prova que Ele está presente. Nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas Jó faz uma declaração maravilhosa dizendo: antigamente eu te conhecia de ouvir falar. Olha que interessante. Jó é o que nós vamos estudar, como o presbítero ali já antecipou avisando. É o assunto do trimestre. Por sinal, comentado por um pastor que eu tenho admiração, pastor José Gonçalves. E Jó faz essa declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem muito nos últimos dias que também só conhece o Senhor de ouvir falar, de ouvir falar. Mas há momentos que nós precisamos ter experiências com Deus. E esse Jó declara: antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ali ele não estava falando dos olhos do físico, mas eles estavam falando dos olhos do entendimento. Deu para os irmãos compreender? Ele estava falando do entendimento. E já foi dito, hoje, pela manhã, foi uma manhã onde saímos daqui alegres, porque há momentos que a gente chega triste, né, irmã Salem, pensando que Deus não ouve mais, não responde mais, não alegra. E hoje, naquele pouco grupo de irmãs que estava na oração, Deus falou de maneira maravilhosa. Hoje pela manhã o Senhor disse: tem muita gente igual a figueira, tem muitas folhas bonitas. E foi dito hoje pela manhã, através do Espírito, nós precisamos ter, além da folha, nós precisamos ter fruto. Fruto, fruto. Graças a Deus. Como Deus é bom. Ele fala do jeito dele, conforme nós vamos abrindo os nossos corações. Então, o presbítero Marcelo Ribas está aqui, é um jovem do nosso ministério. A sua esposa, a irmã Maria Rodrigues, está ali com seus filhinhos. Levante a sua mão, minha filha. Graças a Deus, é um prazer ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Participem da ceia dessa noite. Me sinto alegre com a presença de vocês, né? E ele vai ser o ministro do louvor, vai ministrar a palavra, o ministro da palavra nessa noite vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar toda a igreja a colocar-se de pé, por gentileza. Glória a Deus. Olhe para cá. Abra o seu coração nesse momento para ouvir o que o Espírito de Deus fala à igreja. Glória a Deus. Assim como Deus falou e nos confortou nessa manhã, o mesmo Espírito está aqui também. Glória a Deus. E Deus habita no meio dos louvores. Um hino de adoração e logo em seguida a ministração da palavra. E eu gostaria que você abrisse o seu coração. Pastor, o senhor quer dizer que a gente está na casa, mas há momentos que nós temos que abrir o nosso coração, quebrar o protocolo e nos deleitar no Senhor. O Espírito de Deus está presente. Ele é quem nos dá alegria. Aleluia. Irmão Antônio Aldeni, diácono Antônio Aldeni, diácono Manuel Rosa. Depois vocês se preparem também para servir a ceia nessa noite. Glória a Deus. Após a ministração. Quantos vieram para adorar o Senhor nessa noite? Ao Rei dos Reis consagro. Sim, Senhor. Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego
ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Som. Amém. Também quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Já aproveitando que estamos em pés, vamos ler o texto da palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14. Aqui um texto auxiliar ao texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17. Então, nós estaremos lendo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder, mais uma vez, estar com os irmãos, para, nesta noite, participarmos deste banquete espiritual que é a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura,
o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém? Os irmãos podem se assentar? Queridos, hoje, como já foi bem dito, e todos sabem, é o dia em que nós celebramos a Ceia do Senhor, muito também chamada de Santa Ceia, né? Embora este nome, Santa Ceia, não apareça nas Escrituras, é um nome que classifica muito bem este momento, porque a ceia tem tudo a ver com o próprio Deus, com o próprio Cristo, que é santo por natureza, e com os seus servos que foram santificados através da sua palavra. Então nós estamos aqui diante da ceia do Senhor ou da Santa Ceia. Em alguns outros lugares, como por exemplo na Igreja Católica, esse momento é chamado de Eucaristia. E embora exista algumas outras classificações para a ceia do Senhor, o importante é nós entendermos o que ela significa e o que ela representa para as nossas vidas. Nós lemos aqui um texto que fala a respeito deste momento, só que faz aqui uma comparação com uma outra ceia ou um outro tipo de sacrifício que os nossos irmãos que moravam, que habitavam na cidade de Corinto, estavam se tornando participantes. É muito importante nós voltarmos os nossos olhos para aquele momento ou para aquela época, para podermos entender um pouco a respeito da ceia do Senhor. Paulo, nesse texto, ele exorta os irmãos que viviam ali na cidade de Corinto a fugirem da idolatria. É muito importante nós entendermos um pouco a respeito daquela cidade, porque era uma cidade muito grande e uma cidade muito entregue à idolatria. Uma cidade que adorava diversos deuses e que existiam vários templos, cada um desses templos dedicados a estes deuses. E ali no meio daquela cidade está a igreja do Senhor. O povo que foi transformado por Deus e que vieram justamente dessa religião grega ou romana e que haviam abandonado o culto aos deuses pagãos. Só que muitos deles ainda continuavam a participar dos sacrifícios pagãos. Por quê? Porque o sacrifício, ele era oferecido a algum deus, e após esse oferecimento as pessoas comiam daquele sacrifício.
Talvez hoje nós, no século XXI, não estamos habituados a vermos essa ideia do sacrifício, a não ser se olharmos, por exemplo, para as religiões mais primitivas, que são oriundas da África e que hoje existem no nosso país, como, por exemplo, o candomblé, a umbanda, a quimbanda. Eu não sei direito qual delas ainda pratica sacrifícios de animais, mas vira e mexe, a gente consegue perceber que em alguns lugares, como em encruzilhadas, aí no meio do mato, você encontra às vezes uma galinha morta, né, rodeada de velas, de garrafas de bebidas alcoólicas ou outras coisas mais, ou talvez você encontra um lençol com algumas frutas, né, e algumas outras especiarias que ali são oferecidas ali àquelas entidades que eles acreditam. Essas religiões que existem no Brasil, elas são religiões mais primitivas, que ainda carregam essa ideia do sacrifício dos seus antepassados. Dificilmente você vai ver uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou talvez o espiritismo kardecista oferecendo animais em sacrifícios. Porque essas práticas foram deixadas no passado, principalmente pela igreja cristã. Porém, nessa época em que Paulo escreve, os nossos irmãos estão rodeados de templos que oferecem sacrifícios de animais. Os próprios judeus que se converteram ao Evangelho eram oriundos da religião judaica, que também oferecia e continuava a oferecer sacrifícios de animais. Então eles estão acostumados a essa ideia de um culto em que existe ali um oferecimento de um ser vivo que vai ser sacrificado e o seu sangue vai ser derramado. Se voltarmos no tempo, tanto no judaísmo como nas religiões pagãs, e se pudéssemos entrar dentro daqueles templos, nós iríamos nos depararmos, por exemplo, com um altar, que era totalmente diferente desse púlpito ou desse degrau que nós chamamos aqui, ou às vezes classificamos como altar. Na verdade, se tratava de uma grande churrasqueira, aonde o animal era imolado, era decapitado e o seu sangue era derramado. Isso era comum não apenas no judaísmo, mas nas diversas religiões que a igreja cristã estava cercada por elas. Então, os nossos irmãos da cidade de Corinto vieram dessas religiões. Os próprios judeus estavam acostumados com sacrifícios. E, ao chegar na igreja cristã, eles se deparam com um novo culto, aonde não há mais sacrifícios, aonde animais não são mortos, imolados, nem decapitados. Eles se deparam com uma mesa, aonde está posto um pão e o vinho ou o suco da uva. E veem os cristãos, os seus líderes, dizerem o seguinte: olha, Cristo, a nossa Páscoa já foi sacrificado por nós. E diante de nós está a representação do seu sacrifício, da sua morte. Mas esses crentes, muitos deles ainda carregados dos seus costumes antigos, continuam a comer, a sentar à mesa com os seus antigos amigos religiosos e também ainda a se alimentar da carne dos animais que estavam sendo sacrificados nos templos pagãos.
E muitos deles achavam que isso não era idolatria. Mas Paulo os exorta dizendo o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Talvez o fato deles não mais frequentarem os cultos, na mente deles já era suficiente para pensar que não estavam sendo idólatras. Mas como aquilo era muito comum, muitos animais eram sacrificados naquela cidade. E talvez pessoas até sacrificavam em seus próprios lares, em suas próprias casas, e depois comiam do sacrifício. Aqueles cristãos continuavam a comer, a participar e a se alimentar de carnes de animais sacrificados aos ídolos. E é claro que os mais entendidos, os mais sábios, ou que se diziam mais sábios, poderiam argumentar: não, mas o ídolo não é nada. O ídolo não passa de um pedaço de madeira, de gesso, de metal, de ouro, ou seja lá do qual material for. É apenas uma estátua. E aí Paulo os exorta dizendo o seguinte: olha, é verdade que o ídolo não é nada, mas isso que eles estão sacrificando, não estão oferecendo a Deus. Portanto, o que eles estão oferecendo, ou para quem eles estão oferecendo, são a demônios, são a espíritos malignos, são a rituais macabros, rituais regrados a orgias, e muitas das vezes até a rituais marcados por sacrifícios humanos. Por isso Paulo os exorta a fugirem desse tipo de associação. E aí ele joga, ou ele traz a ideia da mesa do Senhor. E ele diz o seguinte: olha, vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor, não podem se alimentar de Cristo e ao mesmo tempo continuar a se alimentando das carnes que são sacrificadas nos templos pagãos pelos gentios. Paulo os exorta a tomarem uma posição e a compreenderem que Deus queria deles exclusividade, que Deus queria mais santidade da parte da sua igreja. Eu não estou aqui dizendo, naquela nossa velha retórica, ou velha argumentação, de que se durante esse mês passado eu cometi um pecado, então eu não posso participar da ceia do Senhor. Não, não é isso. Eu estou dizendo que, ou melhor, a palavra de Deus está nos dizendo que havia aqui uma comunhão dos crentes que participavam da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, com aqueles que participavam da mesa dos demônios. Comunhão é a ideia de ter tudo em comum. E se os cristãos quisessem ter verdadeiramente uma comunhão viva, uma comunhão real e verdadeira com Deus e com Cristo, eles precisavam abandonar aquela comunhão que eles tinham com as trevas, com as suas antigas práticas, com a idolatria. Há uma exortação muito forte da parte de Paulo, a ponto de classificar aqueles sacrifícios como sendo sacrifícios aos demônios. Paulo teve que apelar com aquela igreja. Porque além dos diversos problemas que lá existiam, que os irmãos podem ver ao longo da carta de 1 Coríntios, ainda tinha esse outro: as pessoas não abandonavam as suas antigas práticas com respeito à adoração e à participação de sacrifícios a outros deuses. Sabe, quando algo está tão impregnado nas nossas vidas, que nós inventamos
diversas desculpas para não abandonar, para não deixar para lá, para não sair de diversas situações. Muitas das vezes nos culpando pela fraqueza, ou culpando a fraqueza como motivo para nós não abandonarmos os nossos pecados, para nós não abandonarmos as nossas más obras, os nossos costumes antigos. É muito claro que nós não estamos na mesma situação, literalmente falando, de estar comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Ah, irmão Marcelo, mas eu comi uma balinha de Cosme e Damião. Né? Isso não deveria ter sido feito, mas é insignificante diante do que eles estavam fazendo. Mas nós podemos tirar deste exemplo e trazer para os nossos dias e pensarmos, será que não estamos comungando também com obras infrutuosas das trevas? Será que não queremos abandonar antigos costumes que não honram nem glorificam o nome de Jesus Cristo? Ou queremos insistir em permanecer fazendo coisas que desonram a Deus? Nós não podemos nos apoiarmos na ideia de acharmos que a graça de Deus nos livrará das nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que estamos fazendo e praticando. E é muito importante que haja uma ruptura com estas obras malignas. Talvez você pense, irmão Marcelo, então classifique essas obras. Eu não preciso classificar. Porque todos os dias o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Todos os dias o Espírito de Deus fala com você e te repreende, mas você continua praticando as mesmas obras. Continua desagradando a Deus. E esse texto nos traz a reflexão para tomarmos uma posição de homem e de mulher de Deus. Como diz um certo pastor, de assumirmos o nosso BO, de assumirmos os nossos erros, os nossos pecados, e abandonarmos essa velha vida e nos comprometermos totalmente com Jesus Cristo. Paulo está dizendo, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está falando de comunhão, e a ceia do Senhor representa isso. Se nós olharmos para o passado, nós poderemos entender que a ceia do Senhor se origina na Páscoa judaica. É naquela noite da Páscoa que Jesus se reúne com os seus discípulos para tomar aquela refeição judaica, que ali ele levanta o pão, parte, dá graças a Deus e distribui entre eles e diz, isto é o meu corpo, comam dele todos. Depois ele toma o vinho, apresenta diante de Deus e diz, este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós para a remissão dos pecados, bebei dele todos. E se nós olharmos as características da Páscoa judaica, ela tem uma representatividade com respeito ao passado.
A Páscoa relembrava o passado de Israel. A Páscoa era constituída no seu cardápio de carne de cordeiro, de vinho não fermentado, porque naquela época ninguém podia beber nada fermentado ou comer, de pães asmos também sem fermento e de ervas amargas. Durante aquela celebração, eles comiam as ervas amargas para relembrar do tempo em que eles estiveram no Egito, debaixo do jugo de Faraó, na escravidão, sendo oprimidos. Então, quando eles comiam as ervas amargas, eles podiam relembrar: os nossos pais foram escravos no Egito e eles sofreram. Eles pagaram um preço muito alto. Quando eles comiam a carne do cordeiro, eles podiam se lembrar do livramento que Deus deu aos filhos primogênitos de Israel, quando o anjo da morte passou por todo o Egito e matou todos os primogênitos dos egípcios. Quando eles comiam do pão, eles se lembravam do pão da aflição, que eles comeram apressadamente, do tempo também que eles passaram sofrendo no Egito. Então tudo tinha uma representatividade, uma lembrança do que tinha acontecido com o povo de Israel no Egito e a sua saída. E Deus havia dado esse mandamento dizendo: olha, todos os anos vocês irão se reunir, irão celebrar a Páscoa, e irão colocar na cabeça dos seus filhos aquilo que aconteceu com vocês. No meio daquela celebração, entre uma refeição e outra, os filhos perguntavam aos pais: o que quer dizer isso, meu pai? E aí o pai respondia: Deus, o Senhor, nos tirou com mão forte da terra do Egito, nos livrou das mãos de Faraó e nos trouxe para a terra prometida. Havia toda uma representatividade daquela cerimônia, e eu quero dizer para vocês: a ceia do Senhor não é diferente. O cristianismo não tem mais sacrifícios de animais. O cristianismo não imola seres vivos e nem derrama o seu sangue. Porque, como diz Paulo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. Jesus Cristo foi sacrificado de uma vez por todas para nos perdoar os pecados. E não somente nos perdoar os pecados, mas nos apresentar diante de Deus como a sua noiva, como a sua igreja, como o seu povo, lavado e remido pelo seu sangue. Então os cristãos não tinham mais sacrifícios, mas eles tinham a representação do sacrifício eterno. É por isso que Jesus diz no capítulo de número 11, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não temos sacrifícios, mas nós temos o sacrifício eterno. E esse sacrifício eterno está aqui sendo representado. Imagine naquela época, você vem de uma outra religião, você está acostumado com aquilo. Todos os dias animais são mortos, são imolados, são sacrificados. E você passa a frequentar uma igreja aonde não existe sacrifícios de animais. Mas nós temos aqui a representação do sacrifício único, que não precisa ficar se repetindo.
que foi feito uma única vez e para sempre, que é eterno, e está sendo representado pelo pão e pelo vinho. Entenda isso. É como se Jesus Cristo estivesse sendo exposto como crucificado na nossa frente, através desses dois elementos. Nós não podemos perder a ideia deste significado. Jesus está sendo apresentado para nós através destes elementos, aonde nós podemos lembrar, ele se sacrificou. O seu corpo foi maltratado, foi ferido, foi açoitado. O seu sangue foi vertido e derramado para que nós pudéssemos viver, para que a comunhão fosse plena com Ele. Jesus já se ofereceu por nós. E ao pegarmos deste pão, e ao bebermos este cálice, nós iremos estar testificando esta noite, mais uma vez, que nós temos comunhão com Cristo. Que Cristo está em nós. Nós estaremos declarando no mundo espiritual, inclusive para o próprio Cristo, e dizendo: olha, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero ter comunhão com o teu Espírito Santo. E eu quero ter comunhão com o teu povo. É por isso que nós participamos de um único pão. Paulo explica isso no capítulo de número 10. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esse pão que é partido, que é dividido e que é servido, é a representatividade do corpo de Jesus Cristo. E nesse corpo não pode haver inveja, divisões e contendas. Porque senão não existe unidade e comunhão. E se não há comunhão entre a igreja, não há comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo vai combater no capítulo de número 11, olha, vocês estão se reunindo não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que há divisões entre vocês. Eu vou terminar. A Páscoa judaica era uma grande refeição. As pessoas comiam para se fartar. E muito provavelmente, esse costume passou para a igreja. A ceia no início, muito provavelmente, não era como a nossa, em que a gente come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de cálice, do suco de uva. Muito provavelmente se tratava de uma grande refeição. E os crentes mais abastardos comiam até se fartar e se embriagar, enquanto os crentes que não tinham tantas condições naquela época ficavam a passar fome. Havia um desprezo geral, não só pelos irmãos, mas também com aquilo que representava o corpo de Jesus Cristo. As pessoas não estavam nem aí para aquela cerimônia, para aquele momento. Não havia respeito. Por isso que a reunião deles não era para melhor.
era para pior. Entenda, esse momento é um momento de comunhão, é um momento de identificação. E comunhão, como eu disse, é ter tudo em comum. Mas não é apenas falar a mesma língua, se vestir da mesma forma, ter os mesmos hábitos alimentares, comer as mesmas comidas típicas. Não é só isso, comunhão vai além. Porque isso nós temos aqui na nossa região, no Brasil, falamos a mesma língua, temos as mesmas comidas típicas. Comunhão entra dentro do lar. Comunhão é aquilo que você tem com a sua família, que você sente a dor do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, que você se alegra quando eles se alegram, que você ajuda aqueles que estão necessitados. Isso é comunhão, e é exatamente isso que Cristo quer que a sua igreja tenha. Não é uma comunhão de nível nacional ou brasileira, mas é uma comunhão de nível familiar. É uma comunhão que você tem prazer de estar perto do outro, de você tem prazer de cantar junto, de você tem prazer de dividir a sua comida com o seu irmão. E aí nós entramos também na comunhão espiritual. O Espírito Santo de Deus tem prazer de dividir com a sua igreja tudo aquilo que ele recebeu do Pai. A paz, o amor, a alegria. E ele está conosco aqui essa noite. Mas para o desenvolvimento da comunhão, tem que haver ação de ambas as partes. Então, como disse o pastor Francisco, abra o coração, se entregue de verdade, converse com Deus, participe da ceia do Senhor, sabendo o seguinte: Cristo se ofereceu por mim, para perdoar os meus pecados, para me purificar, para me lavar, para me apresentar santo diante do Pai. Esse é o nosso sacrifício, o sacrifício eterno. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Nessa noite, gostaria de convidar a toda a igreja para um momento de reflexão. Um momento de você pensar e você reconhecer que o que você verdadeiramente é. E eu quero convidar você a participar com alegria. Hoje nós somos um em Cristo. Olha o que nos for ensinado. Cada um vai participar desse pão. E ao participar dele, você se torna um em Cristo. Foi advertido nessa noite que mesmo confessando o nome de Cristo, costumamos trazer coisas do passado. Não, nós somos novas criaturas em Cristo. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Tudo se fez novo em Cristo. Algumas pessoas dizem: pastor, mas não vou participar da ceia hoje porque aconteceu. Não. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue que for vertido, como foi dito nessa noite, ele nos purifica de todo o pecado, de toda acusação. Muitas das vezes nós nos vemos numa situação assim. O acusador começa a trabalhar na mente. Você não é digno, você não faz parte, você não tem parte.
Mas eu quero dizer nessa noite que o sacrifício de Cristo lhe garante a participação no corpo de Cristo. O sangue que for vertido, ele tem o poder de nos purificar. Segundo, ele nos resgata, nós somos resgatados. Terceiro, nós fomos santificados, como fora dito nessa noite. Deu para os irmãos entenderem? Glória a Deus. De pé, por gentileza. É noite de perdão. Foi dito nessa noite sobre comunhão. E a começar pela família. Há membros de família que falam, não vou tomar ceia porque hoje fiquei aborrecido, essa semana fiquei aborrecido na minha casa. Não. Participe da ceia. Libere o perdão. Peça o perdão. Glória a Deus. Estamos num momento de triunfo em Cristo, nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está no nosso meio. Foi dito nessa noite que hoje nós temos comunhão com o Pai através do Espírito. Foi dito que Ele nos concede a comunhão. Aleluia. Eu gostaria de convidar a todos a participarem com júbilo e com alegria da ceia. Não permita que nada tire a sua comunhão com Deus. Não permita que nada impeça você de participar da ceia do Senhor. É um mau pensamento você tem a unção e autoridade para mandar ele embora. É uma mensagem oculta, você tem o poder e a autoridade de mandar ela embora. O Espírito da verdade te vivifica. O Consolador te vivifica. Louvado seja o Senhor. Está aqui o pão. Muito bem. Como já foi explicado nessa noite, representa o corpo de Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, está aqui. Representa o corpo de Cristo. Tomou o pão. E tendo dado graças, convido toda a igreja a darmos graças por esse momento. E tendo dado graças, o partiu. Senhor, meu Deus, pela fé nós oramos a Ti. Te damos graça neste momento, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por sermos dignos de estarmos aqui, Senhor. Te adoramos, meu Deus, Te glorificamos. Pedimos ao Senhor que santifique esse pão que representa o Teu corpo, Senhor. Deus de eterna bondade, santifique-nos também, Senhor, para que sejamos dignos de participar do corpo e do sangue do Senhor. Nós declaramos santo em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graças, o partiu. E tendo dado graças, o partiu. Podeis sentar por alguns minutos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Sim, é verdade, meu Deus. Ó Redentor, vem sentada do pecado.
dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Pode ser. Louvado seja o Senhor. Diz mais amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Sinta-se confortado nessa noite. Gozo santo pra quem tem a luz, em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar. E quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir coração. Amor de Deus, esse santo amor, que viverei então. Assim, Jesus, eu dou louvor, tu me das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. amém. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Deus de eterna bondade. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Oh, pão vivo que desceu do céu. Muitíssimo obrigado, meu Deus, hoje para sempre. Oh, Naramacanturi me cantui, aleluia. Se me cantará Naramacanturi.
Ora mata canturi lirimi canta la macanto aleluia. Siba canta tatama canto lirimi hiti canto aleluia. Ora mai turimi canto aleluia. Sata canto lirimi canta lara mahata canto aleluia. Siba canta lara macanto aleluia. Santo Espírito do Deus vivo, aleluia. Aleluia. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice. Aleluia. Tomou o cálice. Está aqui o fruto da vide, suco da uva. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. É a nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que participar desse pão, tomar esse cálice e participar do pão, nós estamos anunciando, como foi dito, a morte do Senhor até que venha. Santíssimo Deus e eterno Pai, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, a representação do Teu sangue que fora vertido ali na cruz, ali no Calvário. Sangue que nos purifica de todo pecado. Sangue que pelo qual nós somos santificados. Sangue que nos resgatou da condenação do inferno, meu Senhor. Ah, meu Senhor da glória, santifique, Senhor, e santifique-nos também, Senhor, pois é Teu sangue que nos dá vida, aleluia. Nós declaramos santificados para a glória do Seu nome. Amém. Glória a Deus. Podeis ser. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Venha cear com alegria, com celestial maná, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem discípulos a voltar, vem os peixes apanhar. A Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura. Receba o milagre de Cristo nessa noite, aleluia. Receba o renovo do Espírito de Deus nessa noite, aleluia. Pois a comunhão com Cristo nós mantemos nessa noite. Tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama.
Louvado seja o Senhor. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem caminho a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer. É a esperança da E igreja. a noiva receber Aleluia. seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Aqui é o prenúncio Vem do que será a eternidade. cear, o Aleluia. mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sim, Deus de mistério, Deus de maravilha, aleluia. Quantos pegaram o cálice por gentileza? Aleluia. Aleluia. Quero convidar a todos para participar com alegria. Todos de pé em reverência. Glória a Deus, aleluia. Ceiemos com alegria. Pode participar pela fé agora, em nome do Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, por esse momento. Oh, Deus Santíssimo, te louvamos e te agradecemos por esse digno momento, Senhor. Oh, Deus vivo, aleluia. Aramai, turime, cantui, aleluia. Hoje, Senhor, declaramos, Senhor, publicamos, Senhor, ribe, canta, laramai, turime, cantui, aleluia. Senhor da glória, aleluia. O sacrifício do Senhor, que nos dá o direito de sermos chamados de filhos. Hoje somos filhos, co-herdeiro com Cristo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De pé, nós vamos fazer uma oração de gratidão nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Uma oração de gratidão. Quantos nesse exato momento não gostariam de estarem aqui como nós estamos? Mas não consegue, nós estamos aqui como filhos amados, como filhos da promessa, com nosso nome escrito no livro da vida, limpos pela palavra, purificados pelo sangue de Cristo, morada do Santo Espírito do Deus vivo, aleluia. Participando desse momento de comunhão uns com os outros e de comunhão com a igreja e comunhão com o Senhor da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu quero chamar aqui o presbítero Gilmar, um dos copastores, para estar fazendo essa oração de gratidão nessa. Hoje e para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu bom Deus. Aleluia, graças a Deus por esta noite de festa, noite maravilhosa essa, na presença do Senhor. Vamos orar a Deus por esse momento maravilhoso que Ele tem nos concedido. Isso é festa, é alegria, né, irmãos, quando estamos reunidos na presença do nosso Deus, amém? Oramos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Senhor da glória, nesta noite, meu Deus, nós estamos gratos a Ti, ó Deus, por as bênçãos recebidas do alto céu. Ó Santíssimo Deus de Israel, obrigado, Deus, por mais este momento que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, diante da Tua presença nesta noite. Pai querido, abençoa, meu Deus, cada um dos nossos irmãos, Senhor da glória, que aqui estiveram, ó Deus, participando, ó Deus, do corpo e do sangue do Senhor. Meu Senhor que fez os céus e a terra, nós te pedimos a graça, meu Deus, cada dia em nossas vidas, para que possamos vencer, Senhor da glória, os obstáculos, ó Deus, que muitos têm nos rodeado, meu Senhor da glória. Santíssimo Deus de Israel, abençoa o teu povo, derramando a graça do alto céu, na vida de cada um, meu Deus e meu Pai. Nós te clamamos, ó Deus, e pedimos ao Senhor nesta noite, que venha nos dar graça mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Há uma programação do ministério em que a igreja, as congregações contribuem todos os meses, né? E a oferta de hoje ela tem uma contribuição com essa programação do ministério. Então os irmãos, vai ser colhida a oferta, os irmãos contribuam com alegria. Reforçando o aviso do presbítero Paulo Dias, eu gostaria que os obreiros, na medida do possível, estivessem ali na reunião ministerial, que é a primeira depois desse impedimento que foi imposto, né? E o pastor presidente, como já foi dito, ele pede que os obreiros estejam ali em nome do Senhor. Tá certo, meus irmãos? A escola bíblica retornaremos com alegria no próximo domingo. Tá certo? Inclusive eu quero falar aos pré-adolescentes que as revistas estão aqui, viu? Então todos os pré-adolescentes, os pais que estão aqui, peguem a revista, né? Para que os pré-adolescentes vão retornar. Quanto às crianças, nós estamos aguardando ainda uma autorização, tá certo? Alguns pais estão perguntando, e os filhos podem vir? Podem vir, mas tem que ficar ainda no templo junto com os pais. Tá certo? Mas em breve, inclusive o pastor presidente falou, se eu quisesse já autorizar as crianças, eu poderia autorizar, mas por precaução, nós vamos aguardar um pouquinho de tempo, e eu creio que vai ser liberado muito em breve, para que as crianças também possam participar ali no espaço deles, tá certo, meus irmãos? Mas os adolescentes, os pré-adolescentes, aí já voltou às atividades. Então, vocês adquiram a revista, entendeu? Para que vocês também participem com alegria. Glória a Deus. Pode escolher a oferta. Nós vamos cantar um hino da harpa. Vamos fazer um coral juntamente com toda a igreja nesse momento. Irmão Antônio Aldeni, por gentileza. Não é? Aleluia. Mas eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número... Deus enviou... Quem sabe o número dele é de qual aí? Seu filho amado... 500 e... Deixa eu botar os olhos aqui, porque senão... 545. Vamos louvar o Senhor, irmãos, toda a igreja. Fazer um grande coral. Isso mesmo. 545.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com todos vós e todos digam. Amém. A paz, Senhor, uma boa noite. Presbítero